O músculo levantador do lábio superior, esse que está de laranja aqui, ele vai ter uma origem na margem inferior da órbita, acima do forame infraorbitário, tá? E a inserção dele é no lábio superior, na parte mais medial. Ele tem inervação também pelo ramo bucal do nervo facial e ele vai levantar o lábio, né, de uma forma um pouco para frente. Ele vai fazer aquela elevação do lábio mais anterior, certo? E a gente tem também o músculo levantador do ângulo da boca. Ele é um músculo mais profundo. Ele tem a inserção, a origem na fossa canina, na maxila, e a inserção no ângulo da boca. Ele vai fazer uma elevação de sorriso, na qual vai acentuar o ângulo nasolabial. Também é inervado pelo ramo bucal. Toda essa região aqui embaixo é inervada pelo ramo bucal do nervo facial. Bom, o músculo zigomático menor. Por vezes, quando a gente faz mesobotox, que é nessa região de periórbita, às vezes traz vazamento de produto para a região de zigomático menor e zigomático maior. Eles têm origem no osso zigomático, no caso do zigomático menor, né, origem na parte mais medial do osso zigomático, e inserção na pele do lábio superior. Ele vai dar aquela impressão de sorriso amarelo, aquele sorriso bem falso, porque ele eleva um pouco o sorriso, ele não eleva por completo. Quem vai fazer aquele sorriso franco é o músculo zigomático maior. O zigomático menor ele leva um pouquinho só, vai dar aquele sorrisinho mais fraco. E quando você aplica a toxina botulínica periórbita e pega nessas inserções musculares, nessas origens musculares dos zigomáticos, você pode travar o sorriso do seu paciente. Então, muita cautela nos pontos aplicados em periórbita, quando descer, e muito cuidado nos pontos de mesobotox para pálpebra inferior, que também pode pegar músculos do sorriso. Já o zigomático maior é o que a gente deveria chamar de músculo de fato do sorriso. É porque o zigomático maior que dá o sorriso franco. Muitas pessoas acham que o músculo vinculado ao sorriso é o risório. E muito pelo contrário, quem dá o sorriso, a elevação, o arqueamento, o formato do seu sorriso é o zigomático maior, que vai puxar para trás e para cima o canto de boca. Então a sua origem é no osso zigomático, na parte mais lateral, e inserção no ângulo da boca. E dá aquela risada franca. Também é inervado pelos ramos bucais do nervo facial e auxilia na elevação do lábio superior e é primordial o músculo do riso, tá? A gente consegue visualizar aqui a sua localização e sua posição em laranja e a sua inserção em ângulo de boca. Já o risório, existe uma peculiaridade, ele é praticamente todo tecido cutâneo, origem e inserção. Ele vai estar todo colado na pele e é ele que forma, em algumas pessoas, quando ele vai estar extremamente aderido à pele, ele vai formar a covinha do sorriso, aquele sorriso lateral que forma essa covinha aqui, tá? Ele tem a origem na face do masseter e inserção na pele do ângulo da boca, que vai fazer a covinha. É um chamado sorriso falso. E a gente também vai ter inervação dos ramos bucal, do nervo facial, e vai fazer retração lateral do seu sorriso, ou seja, puxa para o lado no sorriso. Ele é um músculo de lateralização do seu sorriso. A gente não aplica a toxina botulínica nessa musculatura, assim como dificilmente a gente aplica em zigomático maior e zigomático menor, tá? Essas regiões de periórbita e lábio superior que eu estou citando são músculos que vão estar envoltos com o sorriso e qualquer infiltração de toxina botulínica neles vai levar a uma alteração do sorriso do paciente. E isso tem que ser muito bem analisado para que não tenha uma repercussão estética indesejável. Lembrando que, quando faz a aplicação de toxina botulínica no masseter, por vezes você trava também um pouco o risório, já que ele tem a sua origem na face do masseter. E isso pode repercutir em um travamento do sorriso para o lado. Você não vai conseguir puxar por completo o seu riso para o lado. Isso tem que ser avisado ao seu paciente, tá? Os músculos depressores do lábio. A gente vai ter três principais, que vão ser o músculo abaixador do ângulo da boca,
que vai ter a origem na linha oblíqua da mandíbula, inserção em ângulo da boca, e recebe os ramos mandibulares do nervo facial, o cervical da mandíbula, tá? Aqueles ramos que vão da base inferior da mandíbula, que vão fazer a contração, eles vão deprimir o ângulo da boca, dando um aspecto de tristeza facial. Já o abaixador do lábio inferior, olha como ele vem oblíquo ao outro, esse vem mais reto, de cá vem oblíquo, ele tem essa inclinação para medial. A origem também é na linha oblíqua da mandíbula, só que ele se insere no tegumento do lábio inferior. Então ele vai ter uma inserção em lábio inferior e não em ângulo de boca. E ele deprime o lábio inferior. Ele vai fazer um abaixamento do lábio inferior. Ele tem dois lados, né, dois músculos, assim como todos esses músculos abaixadores da boca são bilaterais, tá? E ele vai repuxar o lábio inferior diretamente para baixo, lateralmente, fazendo uma expressão de ironia, tipo, você vai fazer essa envergamento de ironia, ok? Quando você aplica toxina botulínica aqui, você ergue o sorriso. Algumas vezes tem indicação sim, principalmente porque a gente perde tônus muscular, né, das musculaturas superiores, mas esses daqui, eles ainda se mantêm ativos. Então, com o passar do tempo, a sua pele ela vai tendendo a formar vínculos, ela vai formar aquelas rugas de marionete. E para a gente evitar a exacerbação dessa formação de rugas de marionete, rugas de depressores nessa região, a gente pode aplicar toxina botulínica nos músculos abaixadores do lábio, tá? Aí aqui, o músculo mentual. O músculo mentual ele já vem em outra inclinação. Ele tem a origem na fossa canina, na fossa incisiva da mandíbula e inserção no tegumento do mento. Origem na fossa incisiva da mandíbula e inserção no tegumento do mento. Ele eleva, né, a projeção para fora do lábio superior e enruga a pele do mento. Muitas vezes tem protocolos de toxina botulínica no mento para poder tirar essas ruguinhas que são formadas por contração dos músculos mentuais. E ele dá uma cara, uma feição de nojo, de desprezo. Aquela cara de tipo, como se estivesse enojada, não consigo fazer. Também é inervado pelos ramos bucal e ramo marginal da mandíbula, tá? Ele tem feixes do marginal da mandíbula, mas também tem feixes do ramo bucal, ok? Aqui a gente consegue ver que ele é bilateral, uma imagem menos bonita do que a outra, mas eu consigo ver os dois feixes. Eu consigo ver que ele é uma musculatura bilateral. E também vai fazer esse processo de abaixamento do lábio inferior. Quando a gente aplica toxina botulínica, a gente faz o contrário, a gente faz com que ele fique sem tônus. Então a gente torna o sorriso mais erguido, tá? E por fim, para essas regiões de musculaturas, a gente cita o bucinador, que não é tipicamente um músculo de expressão facial, né? Mas ele vai estar voltado com o bico, com o mastigar, com o assoprar, com fazer o fechamento da boca para frente. Então, ele deprime e comprime as bochechas, a região da mandíbula, e serve na mastigação para comprimir o bolo alimentar próximo aos dentes. Sempre que a gente fizer a movimentação, ele vai empurrar o bolo alimentar para os dentes, facilitando a mastigação. Bom, ele tem origem no processo alveolar maxilar e mandibular, tá? Então, quem delimita fundo de vestíbulo anterior não é o orbicular, quem delimita fundo de vestíbulo posterior é o bucinador. Origem em região de processo alveolar maxilar, origem em região de processo alveolar mandibular. E a sua inserção? Ele vai se inserir no ângulo da boca e na face massetérica também, tá? Inervados pelo ramo bucal do nervo facial. E aí, importante para a nossa parte de harmonização facial é lembrar que quando se faz, por exemplo, bichectomia nessa área e você lesiona o nervo facial, toda uma mímica fica comprometida. Você vai ter uma paralisia de fazer bico nessa região, você vai ter uma paralisia de dar um sorriso nessa região, porque ela vai estar comprometida de fato, e é um nervo que compromete não só o bucinador quando lesionado, tá? Então, muita cautela com as cirurgias preconizadas nessa região.
ele fica atrás do masseter, atrás dos elevadores. Ele é um músculo extremamente profundo, ele fica aderido praticamente à mucosa jugal da bochecha. Então, incisou a mucosa bucal jugal da bochecha, você já vai ter acesso ao músculo bucinador. E com relação aos músculos, a gente tem que citar uns processos de envelhecimento facial, que eu falei para vocês que ia falar. Ao longo do tempo, os músculos da expressão facial eles vão perder o seu tônus muscular. Eles vão ficando mais fracos, mais frágeis, diminuindo o tônus, diminuindo a quantidade de fibras. E os seus tendões, eles também vão ficando mais frouxos. Então há uma tendência de ficar uma musculatura menos firme. Essa musculatura, ela quando está na jovialidade, ela tem um formato mais convexo. Mas quando você vai perdendo o tônus, ela vai ficando mais retilínea. Então a face vai perdendo aquele formato convexo da musculatura. Olha, eu já citei para vocês a repercussão do envelhecimento ósseo. Agora a gente já está na repercussão do envelhecimento muscular. E tudo isso é um conjunto, que a pele está em cima e vai descendo, ok? Aqui a gente consegue ver nas imagens uma tendência à frouxidão muscular e um espaçamento maior entre as gorduras, os coxins de gordura. Muito por conta que a contração muscular expulsa coxins de gordura internos para fora e às vezes faz herniação de gorduras, principalmente em região de pálpebra inferior. O orbicular, ele se contrai, ao longo do tempo ele vai levando a expulsão de gorduras profundas para fora e aí faz essa, como se fosse bolsa infraorbitária. Outra coisa importante, né, para a queda da cauda da sobrancelha e para o aparecimento de rítides periorais, os pés de galinha, é essa contração do orbicular do olho, que é onde vocês vão aprender a aplicar a toxina botulínica também. A toxina botulínica aplicada ao redor do olho justamente para evitar aquela contração de fechamento ocular pelo orbicular e, consequentemente, vai fazer aquelas rugas ou rítides periorbitais que formam os famosos pés de galinha. Então, a gente evita aplicando toxina botulínica nessa região, ok? E também ela vai fazer uma queda da sobrancelha. Então, quando eu aplico toxina para elevar, eu estou evitando essa ruga e essa queda da sobrancelha de forma precoce. E aumento da pitose cutânea na região palpebral, porque tudo que cai, né, vai também aumentar uma pitose cutânea na região palpebral. É toda uma cascata, não é mesmo? A gente tem as rítides periorbitais, a gente vai ter uma queda a parte lateral da sobrancelha e uma pitose da pálpebra por conta de depressão de tecidos moles. Aí a gente consegue visualizar, através de envelhecimento muscular, o que ele repercute em tecido mole e em gordura. Quando a gente tem um aumento da contratilidade muscular nessa região, aí perde também o tônus, as fibras vão ficando mais finas, a órbita ela vai ficando mais afundada, né? A parte do tecido ósseo fica mais afundada, há uma queda da pálpebra superior, há formação de rugas nessa região lateral, há uma depressão da região infraorbitária acentuada, esse tecido de sustentação ele desce também, a musculatura fica frouxa. Quem está acima do músculo? Gordura. Essa gordura chamada gordura superficial, ela acompanha, lembra que uma avalanche, ela acompanha, o tecido muscular desce, o osso reabsorve, a gordura também vai para baixo. E a tendência é essa no envelhecimento facial, tá? E aqui a gente só mostrando a quedinha da gordura. E aqui a gente consegue visualizar uma paciente com 30 anos, umas 40 com 50 e aqui com 75. Como funciona essa queda de estruturas faciais acompanhadas com a musculatura? Ela vai aumentando o ângulo nasolabial, né? A musculatura ela tende a descer, o coxinho de gordura que está sobre essa musculatura também tende a vir junto, ela desce, ela vai junto. E aí vai formar essa ruga, que na verdade é uma interseção, né, entre o orbicular e os músculos elevadores. E aí existe essa interseção, esse septo,
e a gente consegue perceber que ela não consegue descer até a boca, por causa da mímica do orbicular e a presença dele. Ela não consegue descer até a boca, o que ela faz? Ela trava aqui. Nessa trava, entre interseção de musculatura de elevação de boca e orbicular, forma a ruga famosa nasogeniana, que muitas pessoas fazem preenchimento com ácido hialurônico e outras fazem levantamento, fazem fios de sustentação para haver um disfarce dessa interseção, dessa ruga chamada nasogeniana. Bom, com o envelhecimento, o músculo zigomático maior, lembra dele, que é o músculo do sorriso franco, né? Ele vai expulsar, né, as gorduras subjacentes profundas da região inferior. Eu vou mostrar aqui direitinho o que é gordura profunda, o que é gordura superficial, para que a gente consiga ter noção. E que vai levar ao esvaziamento da área jugal. Isso, explicitamente em imagem, a gente consegue ver que a contração dos músculos elevadores do lábio superior, eles vão começar a expulsar gorduras que são gorduras da parte mais profunda, abaixo da musculatura, para herniação para fora. Consequentemente, também existe um espaçamento entre uma gordura superficial e outra. E o peso também vai descer, vai tender a descer. Eu vou explicar melhor quando eu explicar compartimentos de gordura. Vocês vão conseguir visualizar o quão é importante esses compartimentos de gordura da face para comprometer o envelhecimento facial. Bom, existem duas categorias de gorduras da face. As gorduras chamadas superficiais e as gorduras chamadas gorduras profundas, tá? Os compartimentos. Aqui a gente consegue ver com a imagem, né, de um cadáver. Ele usou azul de toluidina para poder diferenciar os seus septos, as suas diferenças. A gente tem uma camada superficial de gordura e uma camada mais profunda de gordura e a sua divisão entre um e outra. E aqui é a mesma coisa, a gente consegue ver percepção, né? Gorduras diferentes, gorduras, né, em regiões diferentes. Então a gente consegue ter divisões de gorduras na face. A gente tem compartimentos de gorduras facial superficial. Aí a gente vai ter o orbital superior, a orbital inferior, a gordura orbital lateral aqui, a gordura da bochecha medial. A gente vai ter a gordura da bochecha do meio, gordura nasolabial, a gordura da bochecha temporal lateral e a extensão bucal da gordura bucal. Isso tudo que eu tô falando aqui são gorduras ou compartimentos de gordura superficial, ou seja, acima do músculo, tá? Não sei se vocês estão conseguindo visualizar bem, se minha cabeça tá na frente, eu vou mostrar aqui melhor. Aqui é uma das mais importantes da gordura, né? Nasolabial, porque quando ela cai, ela afunda bem, ela mostra bem o sulco nasolabial. Não sei se tá conseguindo, deixa eu melhorar aqui um pouquinho o foco para vocês. Bom, e aí a gente consegue ver que essas gorduras, chamadas gorduras superficiais ou gorduras subcutâneas, são gorduras que vão estar logo abaixo da pele e se elas descerem, a pele acompanha, tá? Se elas caem, se elas perdem sustentação, se elas migram ou se elas atrofiam, a pele também sente esse déficit de tecido. E geralmente as gorduras subcutâneas, elas tendem a atrofiar e a descer. Aqui são as gorduras de compartimento, as gorduras mais profundas. A gente vai ter infraorbital, né, da parte lateral, a infraorbital da parte medial, a gordura da bochecha medial profunda, a gordura da bochecha medial lateral, a nossa gordura, né, bola de Bichat, a extensão bucal da gordura bucal, que ela é mais profunda de fato, e um espaço chamado espaço de Riston. Tudo isso aqui são gorduras mais profundas. Entre músculos, gorduras mais internas, tá? Elas não são superficiais abaixo da pele, mas são compartimentos de gordura que têm sustentação também na região abaixo do músculo. E quando esse músculo vai perdendo fibra muscular, ele vai se contraindo, ele vai liberando essas gorduras que são internas para fora. Elas vão expulsando compartimentos de gordura profundo para fora, dando um peso à pele maior.
E aí a gente tem um modelo volumétrico do envelhecimento facial, que existe uma teoria chamada de pseudopitose. O que é essa teoria, né? Ela sugere que a deflação seletiva das bolsas de gordura, ou seja, a queda seletiva das bolsas de gordura profundas com a idade leva à perda de quê? Apoio e queda sobrejacente da gordura superficial. A queda das gorduras profundas vão levar em avalanche as gorduras superficiais também, tá? Contribuindo assim para o aparecimento de envelhecimento facial. Então, eu só quis dizer que as gorduras profundas, que são entre músculos, que são gorduras abaixo da musculatura, quando elas começam a cair, né, e a diminuir também seu volume, elas vão levar junto consigo tudo que está em cima dela. E isso consigo também vai as gorduras superficiais. E, consequentemente, dá uma migração de coxins de gordura, além dessa migração, uma atrofia das regiões superiores e um aumento de gordura na região submandibular, que é chamado aquele aspecto de face de bulldog, porque quando ele vai caindo, né, ele vai se acumulando na região mandibular, de base de mandíbula e fazendo aquele aspecto de bulldog, aquele aspecto de excesso de gordura nessa região. Existe uma interseção e dificilmente ela passa, né? Ela vai transpassar. Então, por isso que fica marcado, assim como aqui também fica marcado esse excesso de gordura e de pele caída. Bom, a gente vai para mais uma etapa da anatomia para a face. Bom, a gente citou para vocês todos os ossos que são importantes, né? E todas as partes dos ossos que são interessantes para a harmonização facial e o envelhecimento dos ossos. Depois eu citei para vocês a musculatura e todas as suas funções e contrações que vão levar a rugas, né, na face, que vocês que vão estar aprendendo a fazer toxina botulínica vão querer evitar, vocês vão agir na musculatura. Expliquei um pouco também de envelhecimento facial, dos tecidos moles e do tecido ósseo. E agora a gente vai para a parte vascular, para a vascularização da face. Deixa eu botar aqui só para não ficar na frente de vocês, da minha TV. Bom, na face a gente vai ter artérias e veias. A diferença é que as artérias, elas vão levar o sangue do coração para as extremidades, para o corpo. E às vezes elas vão fazer a drenagem, elas vão tirar o sangue do corpo e devolver para o coração. Então, as artérias, elas pulsam. Existe uma característica importante, elas são pulsáteis. Elas têm que ter paredes revestidas. As paredes têm que aguentar a pressão para pulsar. Então, as paredes das artérias são mais fortes, são mais firmes, tá? E mais espessas e dilatáveis. E a gente tem um fluxo de sangue que sai das artérias, vai para as arteríolas e segue até os capilares. E a gente tem uma sequência, né? Sai do coração, aí a gente vai ter o arco da aorta, né? Esse arco da aorta vai liberar a artéria subclave esquerda, a artéria carótida comum esquerda. Só que no lado direito, ele não se divide em dois, assim. Ele vai junto, chamado num tronco braquiocefálico, esse tronco daqui. E aí sim, depois ele se divide em subclave direita e carótida direita, carótida comum. Da carótida comum é que vão surgir os ramos para a face que a gente quer. Bom, da carótida comum a gente vai ter ramos da carótida interna e externa, de um lado direito e do lado esquerdo, que é o que a gente quer. Então, de novo, a gente vai ter uma artéria chamada carótida comum, que vai vir ramos para a artéria carótida externa e a artéria carótida interna. Aqui a gente consegue ver a artéria carótida interna. Ela vai levar sangue para a cabeça, para o encéfalo. Ela vai entrar para dentro da cabeça, né? Para levar sangue para toda essa região encefálica, para a região de meninge. Então a gente vai ter a carótida comum aqui, a carótida externa, a carótida interna, que vai intracraniana e vai dar a meninge média direita, a meninge média cerebral, que a gente chama de artéria cerebral média. Aí a gente vai ter artérias comunicantes,
E tem um raminho importante para nossa área da odontologia, chamada artéria supratroclear e supraorbital. Essas artérias supratroclear e supraorbital são ramos de quem? Da carótida interna. Consequentemente, existe uma comunicação aqui entre os ramos que vão vir da carótida externa com os ramos da carótida interna, ok? Lembrem bastante dessa informação. A gente tem artéria oftálmica, supratroclear e supraorbital, que são ramos da artéria carótida interna, ok? Para nós, essa parte é a mais importante. Existem as meninges, né, na região occipital, essa parte que não nos interessa muito, né, que são os cerebelares posteriores. E aqui só para mostrar para vocês, é mais ilustrativa essa imagem, né? Aqui, que a gente consegue ver a carótida interna e seus ramos cerebral médio, cerebral anterior, a parte comunicante posterior, que é essa pequenininha, a oftálmica, que vai super nos interessar, e seus ramos supratroclear e supraorbital, ok? Aqui a gente vai ter agora a carótida externa. A carótida externa é de onde vem os ramos para a face. Na carótida externa, a gente vai ter o primeiro ramo, que a gente consegue visualizar a artéria tireoide superior, na qual ela vai irrigar a tireoide e a laringe. A gente consegue ver também, deixa eu voltar aqui um pouquinho, a gente consegue ver também os ramos subsequentes, como a artéria lingual, que vai irrigar assoalho de boca e dorso de língua, vou citar cada um diferente lá na frente. Aí na sequência a facial, e aí a artéria facial é importante para a harmonização, por quê? Porque ela vai, se você palpar na frente do masseter, você sente, né, ela passar e pulsar na face, porque ela só fica um pouco abaixo, na frente do masseter, e você sente ela bem cutânea, ou seja, ela pulsa nessa região anterior. Ela fica muito superficial. Consequentemente, pode ser muito fácil de lesionar também em fios faciais, tá? Outra coisa importante, ela vai ascendente à face, né, chamada artéria facial, e chega perto de comissura labial, 1 centímetro praticamente distante da comissura, mas em algumas pacientes, em algumas pessoas, né, com reparos anatômicos diferentes, ela pode estar bem rente à comissura. E aí, lógico que quando você vai manipular essa região para fazer preenchimentos com ácido hialurônico, você pode lesionar uma artéria calibrosa, que é a artéria facial, que fica nessa região aqui pertinho da comissura. Ela dá ramos para a artéria labial inferior, que é bastante calibrosa, e dá seus raminhos, né, mentual, e dá ramos para a artéria labial superior. Vamos falar com calma aqui. Vocês conseguem visualizar melhor aí, ó. Ela vai passar por dentro da mandíbula, na parte interna, contornar a glândula submandibular e vai depois ascender na parte da frente do masseter. Então ela começa por dentro da mandíbula e depois sai, e depois ela vem pra cá pra fora. Aí vai dar a facial, a parte labial inferior, né? Nessa parte aqui a gente vai ter a mentual, o raminho, a gente vai ter a labial inferior, a gente vai ter a labial superior, sobe com o nome angular. E essa é uma parte extremamente importante para a harmonização facial, que é ramo da carótida externa. Aqui a gente vai ter ramos terminais, né, da artéria carótida externa, que vai vir com auricular posterior, irrigando a região posterior de orelha, região de temporal também. A gente vai ter a temporal superficial e a occipital. A temporal superficial tem algumas peculiaridades também para nós. Por quê? Porque ela vai rente a essa região que algumas vezes a gente faz fios faciais também. E pode lesionar. E é uma artéria calibrosa. Então tem que tomar muito cuidado, porque lesões nessa região vai fazer hemorragias graves por conta de ser um vaso extremamente calibroso, tá? E é uma artéria, ela é pulsátil, o seu sangue vai ser jorrado. Vamos lá, falando de cada uma devagarzinho. A artéria tireoide superior, como eu citei para vocês, é o primeiro ramo que sai da artéria carótida externa, que é das que vão para
a face. Acho que assim vocês não conseguem, eu não atrapalho tanta imagem, né? A gente vai ter a irrigação tanto da parte anterior e superior da tireoide quanto da laringe. Então ela vai irrigar essa região aqui. Existe uma peculiaridade quando você estiver trabalhando com lipo cirúrgica de papada, que aí você pode, se descer muito, né, se você passar um pouco do iode, lipar essa região e aí lesionar a artéria tireoide superior. Isso é uma coisa mais rara, porque geralmente a gente demarca, né, todo um tratamento para poder não ir além e não lesionar essa artéria. Ela vai, né, tanto... aí depois tem o ramo da lingual, que vai para a região lingual. E aí a gente tem várias ramificações para a região de língua. A gente vai ter a sublingual, os ramos suprioideus, o ramo dorsal da língua e a artéria da língua, a artéria profunda da língua. É importante frisar que na língua, essas artérias elas caminham lateral e não no centro da língua. Então, incisões, cirurgias que forem realizadas no centro da língua dificilmente tem grandes sangramentos. Mas na lateral da língua e assoalho, sangra muito, porque é onde tem localização de vasos calibrosos, de artérias calibrosas, tá? Aqui a gente consegue visualizar melhor, né? O ramo terminal da artéria lingual, ele vai irrigar os músculos da porção anterior e média da língua. E aí a gente consegue ver que é bem vascularizada essa região. Quando a gente atua em cirurgias, por exemplo, em glândula sublingual, região de assoalho de boca, a gente pode lesionar a artéria lingual e dar uma hemorragia muito grande, pós-cirúrgica inclusive, porque às vezes no transcirúrgico ela foi pouquíssimo lesionada, mas no pós-cirúrgico, quando começa a pulsar mais, aquela região que foi pouco lesionada, ela se esgaça. E aí vai a hemorragia, o paciente volta para o seu consultório com um grave problema. Então tem que sempre tomar muito cuidado com cirurgias feitas em assoalho de boca ou em língua, tá? A artéria faríngea ascendente, que não é muito interessante pra gente, que é um ramo mais fino, localizado profundo no pescoço e situa-se abaixo dos outros ramos da carótida, tá? Externa. E vai também ela vai caminhar sobre o músculo estilofaríngeo e vai para a região de faringe. Mas para nós, foi o que eu falei, o que interessa pra gente na harmonização a grosso modo, né? Quando a gente quer dar uma aula assim tão grande, com tantas informações, falar de todas as estruturas da face, a gente tem que focar um pouco naquilo que nos interessa de fato. E aí a gente tem a artéria facial aqui. A artéria facial, a gente consegue perceber que ela vai ter, o que eu citei para vocês, um looping na parte interna da mandíbula e depois ela sai à frente do masseter para dar seus ramos. Aí ela tem a mentual para a região de mento, a gente vai ter labial inferior, labial superior, vai ter a angular, tá? Que a gente tem subindo para a região de canto de olho e a também chamada artéria transversa da face, ou artéria transversa nessa região, que a gente chama de artéria nasal lateral, perdão, viu? A transversa da face vem da maxilar, é outra coisa. Aqui a gente tem a artéria nasal lateral. Então vamos cá, recapitular. A gente tem a facial, da facial a gente vai ter perto da comissura, como eu citei pra vocês, 1 centímetro perto, ou por vezes ela tá quase lá. Se você palpar, não vou pegar na minha boca, mas se você palpar intrabucal, vocês vão sentir pulsar, porque ela é muito mais rente à mucosa jugal do que à pele. Então, cirurgias intrabucais são mais perigosas do que preenchimentos nessa região, mas óbvio, tem que se ter cautela quando vocês forem preencher ou quando vocês forem fazer algum tipo de tratamento nessa região. A gente vai ter também a artéria mentual, a labial inferior, labial superior. Aqui a gente vai ter um raminho chamado nasal e para essa região mais medial da face, a gente tem uma artéria chamada artéria angular. Essa artéria angular, aqui em cima, ela vai ter uma comunicação com a parte da artéria oftálmica, que é aquela artéria que vem com supratroquiais, supraorbital, que é ramo da carótida interna. Lembra que eu falei que vai ter uma comunicação lá em cima? Pois é, a gente tem os ramos da face, carótida externa, e os ramos da cabeça, carótida interna. E quando eles se encontram nessa região de interseção de canto de órbita.
Então, é uma região com muito cuidado, que a gente tem que tomar cautela na hora que a gente vai manipular esses tecidos e na hora que a gente vai fazer algum procedimento com ácido hialurônico, tá? A gente consegue visualizar melhor com essa imagem, né? Labial inferior, labial superior. Aqui não tem o tecido mole pra gente ver a diferença de canto de boca. Ver que a veia acompanha o mesmo caminho da artéria, né? E geralmente isso acontece mesmo, né? Na maioria das vezes, as veias são chamadas veias satélites. Elas acompanham as artérias e têm o mesmo nome. E aí a gente tem um trajeto superior da nossa artéria. Aqui a gente consegue ver, de novo, o looping da artéria facial. Ela emite ramos glandulares, emite ramo submentual, emite ramo mentual também. O labial inferior, o da comissura, né? O labial superior, a gente vai ter o nasal e o angular. E eu queria que vocês vissem essa imagem, porque ela mostra melhor a angular entrando para a órbita. Então vocês conseguem perceber que se eu tiver uma secção dessa artéria, eu posso dar alguma lesão ocular também. Eu posso ter algum problema em região orbitária, tá? Ver se eu consigo mostrar melhor aqui para vocês. Vamos lá, aqui de novo, né, a artéria angular, mostrando bem essa imagem, que é o ramo terminal da artéria facial, e os outros que eu já citei. Aqui a gente vai ter um raminho chamado artéria palatina ascendente, que vai irrigar o palato mole e também sai da artéria facial. Vamos lá. Citamos a facial, que é uma artéria que é extremamente importante para a harmonização facial, porque ela é superficial à pele, ela é muito anterior às regiões que a gente trabalha, região de ângulo nasogeniano, região, né, canto de olho, cálie lacrimal. Então essa cautela a gente tem que ter, tá? Quando a gente for trabalhar nessas regiões. A região de bichectomia também, quando manipulada de forma incorreta, também pode lesionar a artéria facial, tá? Principalmente aqui na região perto do masseter, que é uma região mais próxima da mucosa jugal e, consequentemente, mais próxima da região da bola de Bichat, a qual você está removendo. Agora, existem uns ramos chamados ramos terminais da artéria facial. Os ramos terminais da artéria facial são ramos muitíssimos calibrosos. A gente tem a maxilar, que vai dar vários ramos para a cavidade bucal, vários ramos importantíssimos que a gente conhece para os dentes, e a artéria temporal superficial, que vai emitir os ramos que eu já citei antes para a região da fronte, tá? E que tem que tomar cautela quando a gente vai fazer fios faciais, porque ela passa bem à frente da região de côndilo e a gente tem que tomar muito cuidado. Aqui eu consigo mostrar um pouco melhor como é a localização anatômica. A temporal superficial, ela tá aqui bem, né? No caso, não seria a frente, seria posterior ao côndilo. E aí a gente vai ascendente para o seu ramo chamado frontal e o seu ramo chamado parietal. O parietal vai irrigar o couro cabeludo da região parietal e o frontal irriga toda a região de fronte e couro cabeludo também da musculatura frontal aqui, dessa região. Aí a gente tem uma artéria chamada artéria transversa da face. Ela vai passar rente ao colo do côndilo da mandíbula horizontalmente. Dificilmente a gente lesiona essa região na harmonização, mas se você estiver fazendo fios faciais rente a essa região de tragos de orelha, né, a gente pode lesionar a artéria transversa da face, só que ela é mais profunda, ela é rente ao osso, tá? Então, provavelmente você não vai pegar com seus fios que são mais superficiais. E aí ela irriga também, a transversa da face, a glândula parótida, o músculo masseter e pele da região zigomática. Eu consigo mostrar bem aqui, esse daqui, vocês estão vendo direito, tá? Aqui embaixo, ó, é a transversa da face, beleza? Aqui a gente tem a facial, né? A facial não, a carótida externa. Aqui a gente vai ter a auricular posterior. Aqui a gente vai ter a maxilar. A maxilar passa aqui por dentro e vem aqui por dentro do colo da mandíbula, né, do colo do côndilo. Ela vai dar um monte de ramos para essa região de maxila. E aqui embaixo que a gente visualiza é o alvéolo inferior, a artéria alvéolar inferior.
Aqui em cima, a gente vai ter a temporal superficial, com seus ramos frontal e seu ramo parietal. Tudo bem até aí? Então, consegui com as imagens visualizar melhor como é que fica a transversa da face. E olha o ramo frontal da temporal superficial, como ela caminha perto do arco zigomático, acima da região de eminência, articular. E aí a gente consegue perceber, né, que tem que ter muita cautela quando fazemos fios faciais nessa região. A maxilar a gente não pega, mas ó, a temporal superficial é muito mais fácil de se pegar. A gente consegue ver em idosos com perda de tecido cutâneo e com a pele mais fina, a gente consegue perceber essa dilatação dessa artéria temporal superficial a parte do seu ramo frontal. A gente consegue visualizar aqui bem. A transversa da face que eu citei, ela é bem frente ao côndilo, né, ao colo do côndilo e bem rente a esse osso. Então, cautela só com incisões nessa região quando for fazer, ou quando você for fazer infiltração de algum líquido, alguma hidroxapatita, seja lá o que for que você faça pertuito nessa região e possa sim lesionar uma artéria calibrosa, uma artéria importante. Aí a temporal profunda. Bom, eu falei da temporal superficial, que vai para essa região de couro cabeludo, né? Mas tem a temporal profunda que vai para musculatura. A temporal profunda, ela pode ser tanto anterior quanto posterior. E ela vai irrigar os feixes musculares dessa região. Ela é originada da artéria maxilar, que eu já citei, que estava lá anterior. Então, ela é ramo da artéria maxilar, tá? E a gente também tem os ramos pterigóideos, que também é ramo da maxilar. Os ramos pterigóideos, eles vão dar irrigação aos músculos pterigóides, tanto medial quanto lateral, tá? A maxilar, eu queria que vocês levassem em consideração essa artéria, né, estudassem, porque ela, para nossa área, ela é fundamental. Ela que vai dar alveolar superior anterior, vai dar alveolar superior posterior, ela que vai dar as artérias infraorbitais, ela vai dar os ramos para as musculaturas dessa região de músculos da mastigação. A gente consegue visualizar antes, né, dela sair, e aí a gente tem a saída pelo forame redondo, a artéria maxilar, ela vai emitir antes de sair na face a meningia média, que vai irrigar a região de dura mata e gânglio trigeminal. E aí a gente tem ela extremamente calibrosa nessa região. Quando você anestesia alveolar superior ou posterior, se você tiver com a agulha muito longa, você pode sim causar lesões a ramos da artéria maxilar interna. E isso pode levar a uma hemorragia exacerbada, por ser um vaso muito calibroso, tá? Aqui é a região anterior, nariz, órbita, e aqui é a região posterior. Não sei se está dando para ver direito na imagem. Aí aqui, ó, seria o lugar onde você anestesia. Então, cuidado com a agulha longa. Não é indicada a agulha longa, justamente porque além de todo um plexo arterial, aqui a gente tem também um monte de plexo venoso nessa região, que é a fossa pterigóide. Aí a gente vai ter, né, ramos da maxilar. A artéria alveolar inferior, como eu já citei, a artéria labial inferior, a submentual, a bucal. A gente vai ter a infraorbitária, e aí dos ramos da infraorbitária, a gente também vai ter a oftálmica, a facial transversa e a bucal. Vamos com calma que eu vou mostrar aqui pra vocês, que ali é só a grosso modo. A gente consegue ver ramo da maxilar, viu? A artéria alveolar inferior descendo. Da artéria alveolar inferior, a gente também tem um ramo chamado milhóide, que vai irrigar o músculo milhóide. E a gente vai ter, como consequência, né, desceu aqui, passou por dentro do osso da alveolar inferior, um ramo chamado mentual, que também vai irrigar a região óssea e periósteo dessa região mentual. Os ramos dentais e peridentais, eles vão ser irrigados por quem? Pela alveolar inferior já citada, ok? A artéria maxilar, ela contém vários ramos contralaterais, né, ou colaterais, no qual, pra gente, são extremamente importantes na odontologia. Então, é interessante sim estudar, tá? A gente tem também
a profunda anterior e posterior, que são ramos que eu já citei da maxilar, que vão irrigar as musculaturas. Lembre, todos os músculos da mastigação, eles vão ser irrigados pela artéria maxilar, tá? Os ramos pterigóides, a massa etérica, a bucal, que vai irrigar o bucinador, é também ramo da artéria maxilar. E aí, muitas das vezes, quando existe lesão de artéria na região de bichectomia, na região da remoção da bola de bichar, é por lesão da artéria bucal, ramo da maxilar. Aqui a gente consegue ver melhor o que eu falei, a artéria bucal, que fica em região de bucinador e região de mucosa jugal da bochecha. Aqui é só mostrando a massa etérica que vai para a região aqui à frente, onde estaria o masseter, tá? A gente tem também a esfenopalatina, que vai caminhar para a região, né, inferior, e ela vai, a infraorbital também. A infraorbital emite ramos colaterais, né, alveolar superior anterior e alveolar superior média, e vai para as polpas dos dentes, e os ramos terminais eles vão se exteriorizar no forame infraorbital para suprir a irrigação dos tecidos moles do terço médio da face. A alvéola superior posterior vai irrigar polpa, periodonto, premolares e molares dos ramos extraósseos da gengiva vestibular posterior. Isso eu estou, a grosso modo, revisando os ramos das artérias da face. Porque toda cirurgia que a gente for executar nessa região, existe possibilidade de lesão de ramos de artéria maxilar. E a gente tem a infraorbitária que nos interessa. A infraorbitária ela vai caminhar pelo sulco infraorbitário, né? Vai dar alveolar, antes dela entrar, ela dá alveolar posterior e ela vai passar pela parte interna óssea, dando alveolar superior anterior e superior média. Quando ela sai pelo forame, aí a gente tem a artéria de fato infraorbitária. Essa artéria esfenopalatina que está sendo citada aqui, dá origem às palatinas descendentes, que a gente vai ter palatina maior e menor para a cavidade bucal, e a gente também pode lesionar, né, em cirurgias bucais. E a esfenopalatina, ela vai dar origem à artéria nasopalatina. Essa esfenopalatina, ela caminha lateralmente, né, o nariz, e quando lesionada, faz epistaxe, sangramento nasal. Então, manipulações internas de nariz, né, às vezes faz fios, às vezes quer fazer algum tipo de fechamento ou uma cirurgia mais profunda, e dessangramento é a região de esfenopalatina, que ela caminha ascendente, ela caminha como se fosse um transverso para frente. A oftálmica, a artéria oftálmica que eu citei para vocês, ela não é ramo da carótida externa, ela é ramo da carótida interna, tá? Eu acho que ficou a sombra dos meus dedinhos aqui nessa região, mas deixa eu ampliar aqui um pouquinho para ver se vocês conseguem ver melhor. Sem reflexo, porque eu tô botando o dedo. Aqui a gente consegue ver, nessa região, a artéria oftálmica. E a comunicação dessa artéria oftálmica com as artérias, os trajetos das artérias facial. Lembra que a gente tem interseção da artéria facial e aqui nessa região ela vira angular e elas se comunicam. Então, existe um local de interseção. Bom, aqui a gente consegue ver melhor a artéria oftálmica e ela tem ramos. Ramo chamado supratroclear, um ramo chamado supraorbital e um ramo que vai irrigar o nariz, que é chamado dorsal nasal. Ou seja, a oftálmica é um ramo da carótida interna, mas ela vai irrigar essa região anterior de fronte. E se você infeccionar essa região ou lesionar, você pode estar dando um problema na região intracraniana e uma região de órbita também. Porque são artérias, né, que são ramos da oftálmica, que vai para dentro da órbita, e também estão dentro da cabeça, eles estão dentro do encéfalo. Elas são ramos da carótida interna que vai ter lá os seus ramos, né, meníngeos anteriores, meníngeos posteriores, como eu citei para vocês. Então essa região, de fato, é muito cuidadosa, muito peculiar. Tem que ter cautela em manipular, tem que ter cautela na hora de você fazer algum produto
produtos que volumizam, até mesmo a injeção de anestésico nessa região. Por excesso de volume de líquido, você pode obstruir uma artéria ou uma veia e pode fazer um problema grave para o seu paciente. Então, a região supratroquear, supraorbital, a nasal também tem que tomar muito cuidado, tá? Aqui vocês conseguem visualizar melhor, né? Aí a gente vai ter supraorbital, a supratroquear, a nasal, que já é rama aqui, se interligando com a nossa facial, que nessa região ela recebe o nome de angular. Bom, acabou artérias, é muito assunto, né? Agora a gente vai para veias. E aí eu posso dar só um tempinho pra gente beber uma água, viu?